Boa noite, irmãos. Vamos aqui trazer hoje mais uma palavra aí do jornal Árvore da Vida. A edição do jornal é a de número 344. Eu estou sem o exemplar, mas eu anotei aqui o artigo. O título do artigo que vai ser falado é Enquanto Ele Não Vem. Enquanto Ele Não Vem. O artigo, o trecho da Bíblia que fala, narra o episódio em que Jesus ele anda por sobre o mar. Conforme nós vamos ler agora, está registrado em Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Marcos 6, versículos 45 a 52. Vamos lá. Aqui. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, seu coração estava endurecido. Então, esse é o trecho da Bíblia, né, que vai ser falado. E agora nós vamos passar a consideração que nos trouxe o apóstolo nesta mensagem do Jave. Vamos lá. Depois de mais um dia de grandes milagres e sermões consoladores, nosso mestre nos deu ordem para tomar o barco e atravessar o mar. Não hesitamos e partimos ao cair da tarde. Nosso bom pastor nos havia dado uma tarefa que estávamos habituados, que era velejar por águas já conhecidas por nós, pescadores. Então, a tarefa que Jesus deu para os discípulos era o quê? Atravessar o mar, que era uma coisa já uma prática rotineira dele, que a maioria dos apóstolos eram pescadores, né? Contudo, quando menos esperávamos, o mar começou a se agitar. A princípio, não nos preocupamos, afinal, navegar era a nossa praia. Além disso, não estávamos ali por vontade própria, mas obedecendo a uma ordem do nosso mestre. Com o passar do tempo, a tempestade saiu do controle, e além da dificuldade em si, veio o sentimento do abandono. Por que nosso mestre, que havia feito tantos milagres, nos colocaria nessa enrascada? Será que desistiu de nós? Esse é um dos primeiros pensamentos do ser humano, né? Quando está em dificuldade, achar que foi abandonado. É um sentimento do homem. Aquele período de angústia se tornou uma eternidade para nós. Nossos olhos viam apenas ondas altas, vindos contrárias a nosso pequeno barco. Ou seja, eles só viam os problemas, né, só as dificuldades. E se esqueceram que tinham um Deus por trás deles, né? Contudo, sem percebermos, nosso mestre nos observava. Ele estava orando no monte e sabia exatamente o que se passava conosco e como estava o nosso coração. Então, no momento certo, ele veio ao nosso encontro. Ao se aproximar, caminhando sobre as águas, ficamos ainda mais assustados e gritamos, é um fantasma. Mas, para o nosso conforto, ele disse, calma, sou eu, não tenham medo. Ele entrou no barco e logo tudo se acalmou. Aqui vem uma consideração do apóstolo. Jesus nos permitiu passar por toda aquela situação para nos dar uma importante lição. E qual que seria essa lição?
Tudo que nos amedronta e envergonha, Ele tem literalmente debaixo dos pés. Ou seja, toda situação, tudo que acontece, Jesus tem debaixo dos pés, porque Ele já passou por todo o processo que havia passar nessa terra. Tudo está sob o seu controle, né? A chegada do Senhor sempre resolve qualquer situação. Entretanto, Ele nem sempre vem no exato momento em que desejamos. O ser humano tem essa vontade, né, de querer que seus problemas sejam resolvidos, é na hora, né? É para ontem, sempre é para ontem, né? Ao sermos assolados pelas ondas, e isso acontece com frequência, né? Sempre temos problemas. Sua demora entre aspas, escreveu o apóstolo, a demora, entre aspas, em nos socorrer, muitas vezes dói mais que a própria tempestade. Nesses casos, não vemos saída e nos sentimos abandonados por Ele. Sem forças para perseverar, achamos que é o fim. Diante de sua demora, né, entre aspas, para socorrer os apóstolos, o apóstolo ele dá duas atitudes que nós devemos tomar. São duas atitudes quando nos encontramos em situação difícil. A primeira atitude, crer que Ele virá. É crer, é ter certeza que Ele virá. E a segunda, é chorar por sua volta. Mas como nós podemos crer que Jesus virá, crer que Ele virá? O apóstolo diz, somente conseguimos crer na intervenção de Deus quando temos clareza de quem Ele é. Então nós precisamos conhecer Deus. A partir do momento que você conhece Deus, você vai crer na sua intervenção, na sua dificuldade. E o apóstolo nos dá um conselho, presta atenção. Ao enfrentar diversidades, amado jovem, conheça Deus por meio da palavra e da oração. Então, este é o caminho para crer em Deus, para conhecê-lo. É por meio da palavra e por meio da oração. Palavra, nós temos a Bíblia, que é o principal instrumento, além dos livros, né? E a oração, que nada mais é do que a nossa comunhão diária com o nosso Deus. Esses seriam, né, os dois caminhos. Quanto mais o conhecemos, mais certeza temos do que Ele pode fazer e quais são os seus propósitos. E com a fé fortalecida, nós temos paz, mesmo em meio a tempestades, e a plena convicção de que Ele nos socorrerá no devido tempo. Ele sempre nos socorrerá. Isso nós podemos confirmar agora aqui, em Salmos, capítulo 23, versículos 4 e 5. Vamos dar uma olhada aqui. Salmos, capítulo 23, versículos 4 e 5. Vamos lá. Salmos 23. Aqui. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Pois bem, além de crer que Ele sabe o momento certo de todas as coisas, e não nós, Ele é quem sabe o momento certo, precisamos também, o quê? Clamar por sua volta, clamar pela volta do Senhor. Podemos sim chorar por adversidades no secreto, e certamente seremos ouvidos, conforme descrito em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós vamos ler aqui também, Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Está aqui, clamar por sua volta. Vamos lá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Amém. Mas, todas as vezes que choramos, pedindo ao Senhor quem volte, somos consolados. Por quê? Pois ao chorarmos assim, nosso coração, segundo o apóstolo, é inundado com a convicção de que sua vinda é certa
e é o único meio de aniquilar todo o mal. A sua vinda é certa, e essa vinda é o único meio de aniquilar todo o mal. Porque após sua volta, nunca mais haverá qualquer tipo de tempestade. Nunca mais. Conforme escrito em Isaías, capítulo 60, versículo 18 a 22. Nós vamos ver aqui agora. Isaías, capítulo 60, 18 a 22. Isaías 60, aqui, 18 a 22. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém. E, diante disso, fecha aqui o apóstolo. Querido jovem, olhe para as suas tempestades, como situações que estão sob absoluto controle do Senhor. Absoluto controle do Senhor. Todas as situações. Não se desespere e continue a prosseguir. Receba o consolo dele, ao clamar por sua volta, pois certamente ele virá e não tardará. Conforme nós podemos ver aqui no último versículo aqui, em Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Vamos ver aqui. Hebreus 10, 37, está aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Após eu termino com a mensagem que sejam abençoados, que Jesus nos abençoe. Amém.